Olha só, o Donald Trump, jogando baixo como sempre, né, resolveu questionar se a Kamala Harris era negra e chegou a ironizar que a etnia da candidata dos democratas era por questões políticas. Sim, como respondeu a Kamala Harris, Trump usa o mesmo show de horror de sempre, sem ideias, só com ofensas, né? Vocês lembram de alguém que fazia isso também? Sei não, hein? Ah, eu lembro de muita gente que usa esse tipo de argumentação que não tem mais nada para contribuir. Vou chamar na tela a Day Oliveira para a gente falar sobre o noticiário internacional. O arroba da Day tá aqui, ó, arroba DayJOliveira, para seguir lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, Facebook, Pokémon GO, tudo. E tá aqui em cima o meu, arroba lu.junior. Eu não tenho Pokémon GO, mas se quiser me seguir, fique à vontade. Day, para variar, né? O cara que geralmente não traz nenhum tipo de proposta, a não ser querer colocar um muro para barrar imigrações, tá falando besteira e sem contribuir com nada. Pois é, de novo, mais uma vez, né? Vem o Trump e faz esse tipo de ofensiva. Não é a primeira vez que o Trump faz essa ofensiva. É importante a gente pontuar que ele já fez isso com o Obama, né? Questionou a questão racial, inclusive dizendo também que o Obama não era um estadunidense, né? E já falou para outras pessoas voltem para os seus países. E foi justamente em uma entrevista com jornalistas negros, e uma das mediadoras, jornalista mediadora, até pontuou algumas das questões do Trump na pergunta, e foi aí que ele resolveu abrir a caixinha, né, do seu show de horrores e também ir para esse tipo de ofensiva contra a Kamala Harris. Esse tipo de ofensiva também mostra uma coisa, mostra um pouquinho do sentimento que beira ali, que ronda o Trump, porque ele vai tentar invalidar a negritude, a questão racial da Kamala. O que é interessante para ele não estar competindo contra uma mulher e uma mulher negra, porque se fosse contra um homem branco, como era o Biden, também rico, ele já tinha todo um argumento pronto e organizado, mas contra uma mulher e uma mulher negra, ele realmente perde um pouco dessa disputa ali em relação à representatividade, apesar dos Estados Unidos ser um país que sim, tenta manter uma estrutura machista e misógina ali no seu alto poder, no seu alto escalão. Eles são conservadores em muitos sentidos, mas a Kamala também e ela também representa uma parcela da população que outras não representariam. Então, o Trump, ele mostra um desespero com esse tipo de comportamento. Vou te pedir, por favor, para já colocar a matéria, que traz só os segundinhos em que ele já responde sobre a questão racial, que está legendada para a gente. I've known her a long time indirectly, not directly very much, and she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She is always identified as a black. Acho que é bom descrever o vídeo aqui para quem está ali lavando a louça enquanto ouve a gente, né? Quem está fazendo outras coisas enquanto ouve o nosso plantão. Então, o Trump falando que nunca teve contato direto com a Kamala, mas sempre entendeu que ela se considerava indiana, que tinha herança indiana, mas que agora ela se considera negra. A repórter ali, ou a apresentadora, enfim, a mediadora falou, não, ela sempre se considerou negra. Exatamente. E é bom perguntar, né, da onde o Trump tira essa lógica de porque a Kamala é indiana, da onde ele tira esse pensamento, né? É mais uma tentativa de dizer, olha, realmente ela não é branca, mas a gente vai tentar invalidar a negritude dela, com esse tipo de invalidação da negritude dela, a gente traz agora um outro debate, né? Um debate de por que ela utiliza essa ideia de que é negra e, neste momento, sabe? Existe um pensamento do Trump. Se fosse aqui no Brasil, certamente a gente ia ter um debate sobre colorismo muito profundo. E qual é o debate sobre o colorismo, né? Se ela realmente é negra, se ela é negra o suficiente, se ela já sofreu racismo, ou pelo fato de ela ter um dinheiro, se esse dinheiro não apagou o racismo, porque existe esse debate no Brasil.
mas nos Estados Unidos o pensamento sobre a questão racial, a questão da etnia é diferente. Na etnia, nos Estados Unidos, se você nasce de parentes, seus parentes diretos são pessoas negras, você automaticamente é considerado uma pessoa negra, ainda que tenha uma pele um pouco mais clara. E aí, para quem não entende um pouquinho disso, tem várias entrevistas, por exemplo, da Mariah Carey, ela fala sobre isso, que ela, quando estava com, se eu não me engano, a mãe dela é branca e o pai dela é negro, e aí quando ela estava com uma das pessoas, ela sofria de uma forma, e quando ela estava com outra, seguia de outra forma. Ela sempre foi considerada uma pessoa que não era escura o suficiente para estar dentro de um determinado grupo ali. Ela sabe que ela ascendeu na música por ser uma pessoa com a pele mais clara, mas ela sempre reconheceu essa negritude. Esse é um ponto. Se ela possivelmente estivesse no Brasil, ela já teria uma outra percepção, porque a nossa forma de logística e branqueamento foi de uma outra linha. E no nosso ponto de branqueamento e de logística, a gente teve ali os eugenistas que fizeram um excelente trabalho, porque eles conseguiram convencer algumas pessoas que têm uma pele mais clara de que elas não seriam negras, e aí se perdeu um pouco da identidade racial, e é um debate que dura até hoje, inclusive seriam vários cortes do Meteoro só para falar sobre isso. E o Trump é aquela figura que fala ali em colocar muros para os mexicanos, por exemplo, que tenta falar contra as pessoas, os migrantes, né, os imigrantes com a pele mais escura, né? Ele tem esse pensamento. Depois do pronunciamento do Trump, ele teve repercussão em todos os momentos, inclusive o Biden disse que, né, sempre se posicionou dizendo que ela era negra. A gente teve também outros discursos, a Casa Branca também se posicionou, mas tem a própria Câmara que fala sobre esse discurso do Trump. E aí eu vou te pedir, Lúcia, para colocar o discurso da Câmara, e aí a gente faz um apunhado no final do que ela falou. We all here remember what those 4 years were like. And today, we were given yet another reminder. This afternoon, Donald Trump spoke at the annual meeting of the National Association of Black Journalists. And it was the same old show. The divisiveness and the disrespect. And let me just say, the American people deserve better. Só falando rápido, né, o que ela falou aí. Então, ela falou que o Donald Trump deu uma entrevista e, para variar, continuou com desrespeito. E ela falou que os Estados Unidos merecem algo melhor. Resumidamente, né? The American people deserve better. The American people deserve a leader who tells the truth, a leader who does not respond with hostility and anger when confronted with the facts. We deserve a leader who understands that our differences do not divide us. They are an essential source of our strength. So I say, to Sigma Gamma Rho Sorority Incorporated, ours is a fight for the future. And it is a fight for freedom. Muito bem, ela diz que os Estados Unidos merece um líder que não responda com hostilidade e raiva, né, e ódio, e sim um líder que respeite as diferenças, resumidamente também. Daí. Isso. E quando ela traz esse ponto, é importante que ela fala isso, né? O povo americano, ele merece um líder que diga a verdade, né? Então, ela já está dizendo, olha, o Trump está mentindo. Ela diz, um líder que não responda com hostilidade, que tenha, né, que não se ponha de forma raivosa, que não traga raiva dos fatos inverídicos, né? E ela ainda fala que entenda as diferenças que nos dividem. Então, assim, ela volta com o discurso de nós queremos a união, a integração, o amor, o respeito, e ela, com isso, integra aquele pensamento de não estamos divididos, não estamos polarizados,
Nós somos a maioria do povo, a maioria das mulheres, a maioria dos imigrantes, a maioria dos mestiços, a maioria do LGBTQIAP+, somos a maioria e nós estamos contra esse ódio. Então, ela vai para essa linha, né? E ela já começa dizendo justamente isso, né? Que pela tarde o Trump fez um discurso e esse discurso foi justamente de divisão e desrespeito. Muito importante quando ela se põe dessa forma, né? Se posiciona dessa forma, porque ela vai para um embate que ela não faz exatamente o que o Trump faz, que é um embate do raivoso, do agressivo, do violento. Ela se contrapõe a ele de uma forma muito gentil, educada, inclusive ela brinca, né, todo mundo dá risada, tipo, poxa, ele falou que você não é negra, e ela, pô, ele falou que eu não sou negra. E deixa o pessoal dar risada, isso dá uma forma muito espontânea ao discurso dela, né, ela se coloca muito bem. Eu realmente estou acompanhando um pouco mais essa corrida, não estava com muita paciência para ver o Biden, inclusive, mas a Câmara se coloca muito bem, ela se posiciona de uma forma totalmente diferente, que ela sabe que ela está com as cartas, né, que nesse jogo ela tem uma vantagem contra ele. E quando o Trump ele dá essa escorregada de dizer, olha, ela não é negra, é o momento dela dizer, gente, vocês estão vendo que ele também não está lúcido, que ele também não está bem, que ele está desesperado, que ele vai agir sem nenhuma informação para cima de todo mundo. Detalhe é que essa entrevista do Trump foi também uma entrevista com muitos altos e baixos, mas principalmente baixos, porque ele estava se sentindo totalmente desconfortável, e o Trump, quando se sente desconfortável, ele é extremamente hostil. Uhum. Não que seja, por exemplo, nenhuma comparação com o Bolsonaro, né? Não estou fazendo nenhum tipo de comparação, imagina. Mas é muito na mesma linha, né? É aquela linha de só estou feliz no cercadinho quando ninguém pergunta algo que eu não quero responder. Não é isso que lembra? É bem lembra isso muito. O Trump, né, fazendo esse tipo de comentário. Pois é. E aí eu vou te pedir para colocar também um outro trecho, né, que é o trecho que traz a pergunta completa da jornalista, da mediadora. E o cara meteu aquela resposta para uma jornalista mediadora negra ainda, né? Negra, exatamente. Cara, é inacreditável. Your time. I want to start by addressing the elephant in the room, sir. A lot of people did not think it was appropriate for you to be here today. You have pushed false claims about some of your rivals, from Nikki Haley to former President Barack Obama, saying that they were not born in the United States, which is not true. You have told 4 congresswomen of color who were American citizens to go back to where they came from. You have used words like animal and rabid to describe black district attorneys. You've attacked black journalists, calling them a loser, saying the questions that they ask are, quote, stupid and racist. You've had dinner with a white supremacist at your Mar-a-Lago resort. So my question, sir, now that you are asking black supporters to vote for you, why should black voters trust you after you have used language like that? Que pergunta ótima, né? Ela pergunta por que as pessoas negras deveriam votar em você depois de você usar toda essa linguagem, porque ela lembrou ali, inclusive, que ele falou que o Barack Obama nem nasceu nos Estados Unidos, que, enfim, um monte de ofensas para as pessoas negras, né? Por que as pessoas negras deveriam confiar em você? Essa foi a pergunta da repórter. Well, first of all, I don't think I've ever been asked a question so in such a horrible manner. A first question. You don't even say, pronto, acho que tá bom, porque aí a primeira resposta justamente, sim, é isso, quando o Lúcio fala que né, ele já vem com teor, né, a jornalista, ela já aponta, olha, você teve falas racistas, você chegou para um grupo de 4 congressistas dizendo, voltem para os seus lugares, né, voltem para suas terras, e aí, e outras fake news ali que o Trump já utilizou, inclusive com formas, né, pejorativas, chulas de falar da população. Nenhuma relação, por exemplo, com um tal presidente que chamava pessoas quilombolas dizendo que o peso era por arrobas, né, como se fosse gado. Enfim, e aí a primeira frase que ele já diz é o seguinte, né, olha, essa é a pergunta mais horrorosa que já me fizeram, e aí tem uma comoção dos jornalistas negros nesse encontro, mas ela também pontua, né, muitas pessoas questionaram sobre a sua presença nesse espaço.
E de fato, aí eu me pergunto, né, por que levaram uma pessoa nitidamente de falas racistas, xenófobas, discriminatórias para um espaço como esse? E aí, será que tudo realmente é tal liberdade de expressão? Porque a liberdade de expressão para essa galera é liberdade de fazer um discurso de ódio, né? É a liberdade de ir de contra a Constituição. Neste caso, o Estado estadunidense, ele também tem uma legislação, mas não tão bem modelada, vamos dizer assim, bem formulada como a nossa, nesse quesito de dizer, olha, esta frase aqui, atrelada a isso aqui, significa isso aqui, ó, discriminação, isso aqui é racismo. Tem algumas outras interpretações, mas ainda assim, o Trump, ele consegue, até como um presidente que a gente teve por aqui no Brasil, driblar todo esse discurso e seguir espalhando fake news, e seguir espalhando, né, um show de horrores, como a Câmara fala que é um show. De fato, é mais um show de horrores, né, de desinformação, porque a extrema-direita faz disso, né, utiliza tudo como um ódio para se vingar, para ser mais do mesmo, né, ser odioso como sempre, infelizmente. E aí a Kamala Harris falou, né, que ele responde as coisas com ódio, com hostilidade, quando é confrontado com fatos. A gente acabou de ver o vídeo, a repórter trouxe fatos que ele falou, coisas que ele disse, e a resposta dele é: nunca ouvi uma pergunta tão horrorosa, né? Então você vê que realmente o cara, quando é confrontado com fatos, o cara não consegue seguir em frente, o cara escorrega e não consegue responder. Dai, ele obviamente é branco, mas a galera do chat do ao vivo brincando com o fato dele fazer aquela coloração laranja no rosto. Qual que você acha que é a etnia dele? Uma laranja gigantesca. Pode ser. Eu tenho uma aposta, ó, na tela. Umpa Lumpa! Umpa Lumpa, é a etnia do Trump. Dai, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, faz sentido, Umpa Lumpa. Antes de ir embora, eu tenho que convidar vocês aqui, ó, para o nosso novo canal do Meteoro, que é a TV Cringe. E é claro, né, você pode se inscrever, mas é claro, só se você quiser. É o nosso canal em que a gente mistura vídeo ensaio, falando de história, cultura, filosofia, arte. Tem muita coisa legal, de verdade, na TV Cringe. Não é só propaganda, não. É que tem muita coisa legal. Eu assisto, então eu trago para vocês, porque eu assisto, eu coloco na minha televisão antes de dormir, sempre quando tem vídeo novo. E eu vou... Aqui tem vários vídeos, tem vídeo novo para estrear, inclusive, aqui, ó, você vem aqui e se inscreve. Tem vídeo novo para estrear, e eu vou trazer um que eu gosto muito, tá? Que é esse daqui, ó, Distopia Cyberpunk. A Coreia do Sul virou um pesadelo. Cara, é um roteiro fantástico da Sofia Labanca falando sobre a Coreia do Sul e toda essa transformação do país. Vale muito a pena. Então fica aqui minha dica, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.